Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dividendos e REITs. Hoje nós vamos falar sobre os resultados do WP Carry desse REIT e vamos falar também da perspectiva dele para 2021. Antes disso, se você gosta do nosso trabalho, nos siga aí no Instagram, tá? Aqui está o nosso endereço. E também, se você quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, lá eu posto a minha carteira, os meus aportes e os insights da galera também é colocado lá. Alguma pergunta e algo assim. É só clicar aqui em Seja Membro, se associar e você fará parte do nosso grupo no Telegram e terá acesso à nossa carteira e ao nosso pessoal que está lá. Então, pessoal, só lembrando aqui, o WP Carry é um REIT aí, Triple Net Lease. Ele está há mais de 45 anos no mercado, tem mais de 30 inquilinos, está em 25 países e aproximadamente 1.200 propriedades aí net lease, tá? Então, eu já fiz um vídeo sobre esse REIT, eu vou deixar no card aqui, lá eu explico, dou um overview geral desse REIT e vocês podem ver lá. Hoje eu quero falar sobre o resultado final dele no ano de 2020. Então aqui está o comunicado de imprensa desse REIT, ele explicando os dados do seu balanço financeiro em 2020. Então vamos passar aqui, olha, a gente pode ver algumas informações interessantes. O lucro líquido, ele fechou em quase 500 milhões, vamos colocar aí meio bi, né? O lucro por ação 2,60, a renda líquida de imóveis é aproximadamente 459 milhões e o lucro líquido por ação 2,62. O AFFO, eles não usam o FFO, eles usam AFFO, é bem parecido. Aí fechou em 829 milhões, então essa aqui é a receita que o REIT gera para pagar dividendo, tá? Aqui o AFFO por ação, então 4 dólares e 74 centavos. Aqui eles estão falando que o dividendo trimestral em dinheiro aumentou para 1,046 por ação no trimestre. Então aí eles fecham o ano com 4,18. Se você observar aqui o seguinte, o AFFO está 4,7 por ação e o FFO 4,18. Então ele está pagando abaixo do FFO. Perfeito. Então ele paga menos do que ele gera de renda. Então até aqui tudo bem. Aqui é interessante, ó, a gama de orientação de AFFO para 2021. Então eles estão aumentando a perspectiva de FFO para esse ano, de 4,7, que é o que eles chegaram, a 4,93. Então essa é uma boa notícia. Se eles concretizarem o que eles estão prevendo, o FFO vai ser maior por ação. Aqui a carteira de imóveis desse REIT. Então eles coletaram aí no quarto trimestre 99% do aluguel perfeito e 98% para os aluguéis devidos em janeiro. Então eles estão quase aí 100% do faturamento coletado. O volume de investimento é de 310 milhões durante o quarto trimestre e no ano quase 1 bi. Então é um REIT que investe muito, né? 800 milhões aí no ano, muito bom. Investimentos totalizando 200 milhões nesse ano, até esse momento. Aqui eles falam sobre o projeto de investimento, a receita bruta e ocupação do portfólio, 98,5%. Está aqui, ó, ocupação do portfólio. Então, praticamente todo locado, né? Olha que informação interessante do WP Carry. Prazo médio ponderado de locação é de 10 anos. Então, é uma informação bom, né? Então, esse sim é um REIT para longo prazo, tá? Balanço de capitalização. Ele emitiu 500 milhões de 2.400% de notas com vencimento em 2031. Sabe o que é interessante aqui? Ele não está diluindo o acionista em novas emissões. Ele está captando dinheiro no mercado e se a dívida por EBITDA não passar de 5, aí tá legal. Se começar a subir muito, tem que ficar de olho, tá bom? Aqui o comentário da gestão. Eu não quero ler isso porque os números falam mais do que as palavras, né? Então aqui, a questão do resultado no ano inteiro, eles fecharam 2020 aí com faturamento de 1,2 bilhões. Foi uma queda de 1,9
em relação ao 0,2 bilhão de 2019. Então, pessoal, a questão da receita imobiliária, eles fecharam com 1,18 bilhões e a receita que vem da gestão de investimento, eles fecharam com 31 milhões, tá? Essa parte da gestão de investimento, eles estão praticamente fechando essa área de negócio deles. Eles vão focar só na renda imobiliária, pelo que eu entendi. Aqui eles explicam a questão do lucro e vamos no AFFO, que é mais importante que o lucro. O AFFO para o ano inteiro de 2020 foi 4,74 por ação diluída, uma queda de 5,2% em relação aos 5 dólares por ação diluída para o ano de 2019. Então, mesmo o AFFO caindo, eles ainda conseguem pagar o dividendo abaixo do AFFO atual. O segmento de imóveis gerou AFFO de 4,60. Então, só a renda vinda de imóveis foi 4 dólares e 60 centavos. E a renda vinda pela gestão de investimento, que é a parte que eles estão deixando para trás, veio em 0,14 centavos de dólar por ação. Então, aí eles geram 4 dólares e 60 centavos de renda imobiliária. Dividendo. Os dividendos declarados durante o ano totalizaram 4,17 por ação. Aumentou 0,7 em comparação com o total de 2019, que foi 4,14. Então essa é uma característica, tá, desse REIT. Ele vem crescendo o dividendo a cada ano. Se você considerar que ele pagou 4,17 por ação e gerou 4,60 de renda imobiliária, então o dividendo está abaixo do FFO. Perfeito. Então essa é a informação principal do vídeo que eu quero trazer para vocês hoje. Se tem alguém pensando em investir nesse REIT ou não, aqui não é uma recomendação de compra. E eu procuro trazer aqui a minha visão pessoal dos balanços, dos REITs e tudo mais, tá? Então aqui é a minha opinião pessoal. Para o ano inteiro de 2021, a empresa espera reportar a FFO total entre 4,79, que é o valor que está hoje, a 4,93 por ação diluída. Pense bem, eles estão esperando um aumento do FFO. Então aqui o investimento para a empresa com relação à carteira imobiliária estará entre 1 bilhão e 1,5 bilhão, é o que eles pretendem investir. A alienação do portfólio de bens e imóveis da empresa entre 250 e 350 milhões em alienações e a despesas gerais e administrativas entre 79 e 83 milhões. Então, pessoal, vamos dar só uma passadinha aqui nos fundamentos rápido, considerando que o REIT fechou o ano. A dívida por EBITDA está em 5,26, para mim está no limite, mas passa, tá? Pelo tamanho do REIT, 5,26 aqui está no limite, para mim precisa baixar isso. Mas ainda está passando na tampa da beirada, nesse fundamento. O preço pelo FFO, que o ideal é até 15, no máximo 25, ele está negociando aí bem abaixo, tá? Ele está negociando a 12 vezes o preço por FFO, ou FFO, né? E o dividendo, a gente pode ver aqui que ele está pagando hoje 5,93, um yield de 5,93%, e os insiders, que são os diretores desse REIT, estão enchendo o carrinho, tá? Eles continuam comprando. Nenhum diretor vendendo aí as suas ações, nenhum insider, né? Mas muito diretor comprando, olha que interessante. E lembrando que esse REIT é um REIT de 12 bilhões de dólares de market cap. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E a minha pergunta para esse vídeo é: você já tem esse REIT em carteira? Se não, o que está te chamando a atenção nele ou o que está te deixando preocupado? Esses comentários são importantes porque ajudam a gente a formar uma opinião crítica sobre os nossos estudos aqui também. E se vocês quiserem fazer parte do nosso canal no Telegram, lá a gente também discute, é só vir aqui em Seja Membro, tá? E também se quiser nos acompanhar no Instagram, está aqui. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!